Eles sabem tudo sobre vinhos, desde o processo de cultivo das uvas até a degustação da bebida, as melhores harmonizações e práticas de armazenamento. Você certamente já sabe de quem eu estou falando, é de um sommelier. Na verdade, de uma sommelier, que é a Raquel Ruiz. Muito prazer, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Meire. Obrigada, prazer é meu estar aqui e poder esclarecer um pouco, né, e falar um pouco da minha profissão. Tem muita gente apaixonada por vinho por aí, né? Graças a Deus. Eu espero que cada vez mais e que eu possa contribuir para o aumento dessa paixão também. Pois é uma conversa longa, a gente tem muito que esclarecer, entender, de repente até desvendar e fazer muita gente se descobrir apaixonado por vinho. Mas eu queria, a primeira pergunta, Raquel, é sobre o que faz um profissional sommelier? Certo. O profissional sommelier, ele é o responsável pelo serviço do vinho. Desde, como você falou, a gente tem um vasto conhecimento, cultivo de uvas, mas para quê? Para poder colocar isso para o cliente. Então, desde a escolha da melhor uva que vai agradar um cliente, escolha da taça, temperatura de serviço, armazenamento, então, harmonização, comida e vinho. Então, tudo isso é função de um sommelier. Elaboração de carta de vinhos, né? Como essa carta tem que ser elaborada de acordo com a casa que a gente trabalha. Então não é simplesmente elaborar, mas é conhecer o cardápio, conhecer os elementos dos pratos para poder fazer essa harmonização e essa elaboração da carta. Então tudo isso é função de um sommelier, inclusive formar novos apaixonados por vinho, novos enófilos. Né? Começa com uma paixão ou não necessariamente? É como uma profissão que você desenvolve? Não, veja bem. Eu acho que para ser sommelier você precisa realmente ser apaixonado por vinho. Não tem como provar um vinho se você não gosta da bebida. Mas o mundo dos vinhos ele é tão encantador que cada vez mais você se envolve. Então, às vezes, o que começa apenas como uma curiosidade, você mergulha de um jeito, de um caminho sem volta. Entendeu? Então, realmente, eu acho muito complicado ser um sommelier, ou no meu caso, um sommelier, né, que é o feminino, sem ser apaixonada pela bebida e pelo universo do vinho. Que bacana. Agora, para isso é preciso estudo, claro, né? Lógico. E você tem uma formação. Sim. Como é que é essa formação? Vamos lá. Sommelier, existe o sommelier formado e existe o sommelier que a gente chama sommelier de batente, de labuta. Tá? É aquela pessoa, normalmente era um garçom, um maître, que se interessou pelo assunto e foi estudar, é um autodidata, e se profissionalizou. E existe a formação em sommelier, tá? A minha formação eu comecei a estudar em 2010, por influência da minha mãe. Você é nutricionista? Eu sou nutricionista. Vinho é alimento funcional, então, bem ou mal, eu estou na minha área. E, por influência da minha mãe, eu fui estudar sobre vinhos. Eu fiz o meu primeiro curso foi a Escola Inglesa de Vinhos, que é o Wine Spirit Education Trust. É a principal escola de vinhos do mundo. Em São Paulo? Eu fiz em São Paulo o curso. O escritório da Wine Spirit dá aula hoje em todo o Brasil. Na época que eu fiz, basicamente só Rio e São Paulo. Então, eu fiz o nível 1 em São Paulo. Depois eu fui para a Itália, fui para o Piemonte, para a Associação Italiana de Sommelier, e fiz o curso profissional de sommelier. Lá... Essas são especializações quando você foi para a Itália? Veja bem, não, infelizmente o curso de sommelier ele não conta como pós-graduação, que seria ótimo se contasse. Não conta, não é uma formação acadêmica, certo? Então é um curso paralelo a isso. Mas sim, a Associação Italiana de Sommelier conta como uma especialização. Né? Então eu me formei profissional sommelier pela Associação Italiana de Sommelier, na Itália. Você falou no começo... Aí voltei para o Brasil, fiz nível 2 do Wine Spirit e nível 3. No Brasil, a Wine Spirit só vai até o nível 3. Se eu quiser continuar, eu tenho que morar em Londres, ou pelo menos estudar um tempo em Londres. E é um estudo contínuo, né? Vocês não param, então? Porque não para o assunto. Por que não para, assim? Deixa eu te dar um exemplo que você vai entender. Só de uvas, certo?
que se prestam para fazer vinho, porque uva tem uva de mesa, que é aquela uva que a gente come, que normalmente não se faz bons vinhos com aquela uva, certo? E tem as uvas que são conhecidas como uvas internacionais, Cabernet, Merlot, Pinot Noir. Dentre essas, são cerca de 5.000 espécies de uvas. Eu estou falando só de uva. Próprias para fazer vinho, certo? Dessas 5.000, 300, 400 é o que a gente vê com mais... Vem estudando com mais frequência. Estudando. Então, se você pensar que só de uva é isso, imagina quando a gente coloca estilos de vinhos, vai estudar acidez, solo, clima, é muito assunto, regiões. Enfim, hoje a China produz vinho. Então, coisas que antigamente a gente não estudava, hoje nós somos obrigados a estudar também. Então, é muito assunto, é muito tema. Não dá para parar, não dá para estacionar, não. Você falou que a China também produz vinho. É possível qualquer país produzir um bom vinho, um vinho de qualidade? De qualidade, um bom vinho de qualidade, não. Porque existe muita interferência do clima, do solo. Então, existe um mapa da vitivinicultura mundial, certo? Dentro desse mapa, alguns países e algumas regiões se destacam. Outras podem produzir vinho? Sim. Vai ser oh meu Deus, um senhor vinho? Acredito que não. Mas é possível? Sim, é possível produzir. Destaques no mundo dos vinhos, sempre. França, Itália, não tem como não ser, né? A Itália na verdade, era conhecida como Enótria, terra do vinho, tá? Então, França, Itália, Portugal, a Espanha vem despontando como um excelente país para a produção de vinhos. Vamos trazer para o novo mundo. A gente fala de Chile, com vasta produção, Argentina e Nova Zelândia, Austrália. Então, esses são demais destaques. Vamos trazer para nós, aqui do Brasil. O Brasil se destaca hoje muito na produção de espumantes. Então, a gente já não deve nada a nenhuma região do mundo em relação à produção de espumantes. Vinho tinto, estamos engateando para fazer grandes vinhos. É possível? É possível. A uva de destaque no Brasil é a Merlot. Então, o Brasil hoje briga. Exemplo, a Argentina tem a uva de destaque deles, é a Malbec. A origem é francesa, mas ela se destaca na Argentina. A do Brasil é a Merlot, para tintos. Então, hoje, o Brasil ele vem produzindo, sim, excelentes vinhos de Merlot. Tintos e brancos de Chardonnay e destaque para espumantes. Tanto Itália, como França, como esses países de destaque que eu te falei, não necessariamente produzem sempre. Basta ser francês, basta ser italiano para ser um excelente vinho, tá? E vinho bom, Meire, é o que é bom pra gente, entendeu? Isso. Então, eu não posso te dar, vou te dar uma indicação de um vinho bom. Vinho bom para quem? Né? Para mim, que gosto de vinho seco, com muitos taninos, que é aquela trava né? Para quem está começando, então... Já não vai gostar. Então, eu tenho que procurar um vinho que seja bom para você. E aí, indiferente de ser italiano ou francês, mas que atenda o seu gosto. Essa é a minha função. Exatamente. Pronto. E aí, quando a gente pede a sugestão de um vinho, você procura primeiro entender qual seria o gosto. Gosta. É possível, então, a partir daí, você indicar o melhor vinho para cá? Sim. Perguntinha básica. Como é que você gosta do seu café? Forte? Amargo? Daí você já fala, eu gosto de café forte e amargo. Então, poxa, você já tem uma tendência a gostar de vinhos mais secos com uma quantidade maior de taninos, certo? Um caminho é um meio que a gente pode perguntar, né? Você gosta de acidez? Por exemplo, você gosta de sucos ácidos? Aí você diz, não, Raquel, eu não gosto de acidez. A acidez não me causa uma boa sensação. Então, eu já não vou te indicar um vinho ácido. Eu vou procurar um vinho com baixa acidez. Então, são perguntinhas que a gente faz e consegue identificar. Quais são os mais queridinhos, assim, os vinhos mais apreciados? E aí eu falo pela população em geral mesmo, não pelos profissionais. Bom, vamos lá. Pra gente, ainda no Nordeste, as pessoas ainda têm predileção por vinhos suaves, que são vinhos doces, né? Que ainda remetem àqueles vinhos de garrafão. Esses ainda são os mais vendidos. Agora, dos vinhos secos, o campeão de vendas ainda é Cabernet Sauvignon, porque é a uva mais conhecida.
Não quer dizer que todo mundo vai gostar de Cabernet, mas a maioria das pessoas que consomem vinho, consomem Cabernet. A gente tem um bom consumo de Malbec argentino, bastante. Tem uma boa venda de Malbec. E o destaque dos portugueses, a gente recebe bons vinhos portugueses aqui, então fica nessa linha. Mas eu acho que Cabernet e Malbec ainda são destaques. Não dá para selecionar um vinho pelo valor, né? Acho que é algo que tem que ser colocado em segunda instância. Sim, né? Preço de vinho segundo plano, tá? Porque, como eu disse a você, o melhor vinho é o melhor vinho que é bom pra gente. Então não adianta, eu vou escolher o mais caro talvez não seja bom para você, né? O melhor para você. Então, eu acho que preço de vinho tem que ser deixado em segundo plano. Primeiro plano, sempre gosto. Sempre o que você gosta. Porque isso é que vai fazer sua experiência com o vinho valer a pena. Legal. Me diz uma coisa, Raquel. Se você não tem o auxílio, a ajuda de um sommelier para comprar vinhos, como é que faz? Tá, vamos lá. Acho que quem já se interessa em comprar já tem um certo gosto, conhecimento. Os né? meus Acho que amigos gosto ligam para mim. Quem não é seu amigo? Mandam foto de supermercado. Manda, se aproveitam. Não, dica, vai lá na prateleira, certo? Supermercado ou uma loja de vinho. Normalmente nas lojas você tem alguém que te auxilie, né? Tem a figura do sommelier ou de um vendedor. Normalmente, aí nos supermercados não, você tá por sua conta. Então, dica, vai começar a tomar vinho seco. Procura primeiro, foge da Cabernet, certo? Cabernet é uma uva realmente para quem já tem alguma intimidade com a bebida, porque normalmente produz vinhos muito secos, com muitos taninos, trava, né? O que todo mundo fala, ele é travoso. Não é travoso, são os taninos. É a distringência que causa na boca, certo? Então dá uma fugida disso. Procura Pinot Noir, procura Carmenet, a própria Malbec, que apesar de produzir vinhos secos, consegue agradar. O primeiro passo é a uva, então. A uva. Para quem não conhece, acho que você tentar se familiarizar com uma uva. Está no rótulo de todas as garrafas. De todas as garrafas do Novo Mundo. Então, você pega um vinho chileno, argentino, brasileiro, certo? Nova Zelândia, África do Sul, eles têm no rótulo o nome da uva. Quando você vai para a Europa, o Velho Mundo, nem sempre, não é o comum você encontrar o nome da uva no rótulo. Por quê? Porque eles valorizam muito a região. Entendeu? O que é que eles dizem? Exemplo, a uva Chardonnay, plantada no mundo inteiro, é apenas uma Chardonnay. Mas se eu digo que ela é Chablis, eu estou dizendo que ela é a Chardonnay plantada na região de Chablis, na França, melhor Chardonnay. Tá entendendo como é que funciona? Então, se eu digo que a uva é Tempranillo pode ser plantado em qualquer lugar. É como se o Novo Mundo, ele ainda está buscando essa identidade. A gente já tem algumas denominações de origem, que eu brinco, que eu digo que é o pedigree do vinho. É realmente para testar que aquele vinho são feitos com aquelas uvas que são de destaque naquela região, sobre uma série de regras, certo? Aí então ela recebe o direito a usar uma DO. A Argentina já tem denominação de origem. O Brasil tem denominação de origem Vale dos Vinhedos, que é no sul, né, na Serra Gaúcha, mas isso é uma tradição que vem do Velho Mundo. Então, por isso que eles normalmente não têm o costume de colocar o nome da uva do rótulo, o que dificulta para o consumidor. Muito. Entendeu? Por isso não, porque eu imagino que quem vai buscar um vinho francês ou italiano já tem uma familiaridade com... já tem, mas dificulta. Você pensa, por exemplo, num vinho francês chamado Châteauneuf du Pape, são 13 uvas autorizadas. Então, fica quase impossível, se você realmente não estuda sobre isso, decorar o que tem ali dentro, não é? Mas, hoje, já para atrair novos consumidores ou para não perder o mercado dos vinhos, a França, que é tradicionalíssima nisso e não colocar nome da uva, já se rendeu. Então, algumas regiões da França, não tão tradicionais, já colocam o nome da uva no rótulo. Porque também ninguém que está querendo perder mercado nem consumidor, né? Sim, claro. A conversa é longa. Estou aqui, você falando, eu imaginando
como armazenar, como transportar o vinho, mas a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Combinado. Eu vou fazer o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação. sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta, hoje conversando com a sommelier Raquel Ruiz. Conversa boa, né? Tô entendendo tudo, vou sair daqui expert no assunto. A gente estava falando no bloco anterior sobre transporte e armazenamento do vinho, da garrafa. Existe um cuidado também para esse transporte? Sim, porque disso depende a longevidade do vinho, não é? A gente não adianta produzir um vinho que ele foi produzido para durar 10 anos e você não armazena direito, você estraga seu vinho em poucos meses, tá? Então esse transporte, principalmente nossos vinhos vêm Chile, Argentina, os mais perto. Então imagine o que vem da Itália, na França, tudo isso vem normalmente em containers climatizados, eles já têm que vir para evitar tanto calor. Lógico que não é o ideal, é tanto que todo mundo afirma, e é verdade, às vezes você consome o mesmo vinho lá em loco, vamos lá, no Chile, você vai lá visitar a vinícola, provou um vinho. Quando vem provar esse vinho aqui no Brasil, poxa, mas tá diferente, não tá igual. Porque esse transporte, esse tempo Alterou. E o sofrimento que o vinho passa, altera, né? Então, a gente tem que tentar minimizar as alterações. Então, o transporte climatizado, as caixas, todas elas com cuidado de envolver as garrafas para que elas não trepidem tanto, porque a trepidação no vinho também não é uma coisa legal. Então, isso é um cuidado no transporte, tá? E quando esse vinho chega, primeiro ponto, você viajou, viajou para fora, você vem e traz na sua mala a quantidade de vinhos que você tem direito, se eu não me engano, são 12 garrafas, quando você vem de fora para cá. Então, você chegou, não vai imediatamente no outro dia ou no mesmo dia consumir esses vinhos, porque é uma gíria que usa no mundo dos vinhos, esses vinhos estão nervosos. Eles precisam descansar, né? Repousar para, como a gente diz, baixar a poeira. Né? Então, eles vão descansar, a gente espera 2 semanas, se possível até um mês, para poder consumir esse vinho. O ideal seria né? um mês. Para ele ficar bem tranquilo mesmo, seria. Esse cuidado com o armazenamento, ele se deve também dentro da casa das pessoas, Sempre, nas sim. adegas, é isso? Certo. Você tem que encontrar um cantinho da sua casa que esses vinhos possam ficar longe do calor, possam ficar na horizontal, para que essa rolha esteja sempre em contato com o líquido. Se a rolha ressecar, você pode oxidar o vinho. Então, garrafas na horizontal, longe do calor, longe de luz intensa e sem trepidação, sem chacoalhar. Qual seria o melhor lugar numa casa? O armário do quarto, por exemplo. O maleiro. Guarda-roupas. Maleiro. Tira a mala, bota vinho. É mesmo. Porque, a não ser que essa parede seja voltada para o sol. Se não, quer lugar mais escuro, de temperatura mais baixa. Ar-condicionado à noite, de dia. Pronto, né? Mantém a temperatura, fica lá, deitadinho, tira a mala. Sem luxo nenhum, bota a mala né? embaixo da cama e bota os vinhos no As no adegas maleiro. na sala, enfeitando, compondo a Lógico decoração que geral. é legal, Mas Mas se você tiver se você, né? Se você não clima. dispõe desse recurso de ter uma adega ou fazer uma adega na sua sala, você pode armazenar seus vinhos com Um lugar segurança. quente como o nosso, um ar-condicionado na sala, onde você controla e também pode ser ajuda muito. pertinho do bar. Ajuda muito. E outra coisa interessante sobre vinhos é manter a temperatura constante. Então, evitar,
frio, calor, frio, calor. Não, se vai manter a 30 graus, mantém nos 30. Não baixa e sobe, porque essa mudança de temperatura é prejudicial ao vinho e à longevidade desse vinho. Legal. Vamos falar um pouquinho da tua profissão? Eu queria começar a origem dela, né? De onde foi que Certo. surgiu o sommelier? Bom, a origem da palavra é francesa, tá? A palavra sommelier é francesa. A origem se dá na época dos nobres, das caravanas dos nobres, que ia sempre um funcionário, né, da corte, do rei, tomando conta dos burros de carga, né, dos animais de carga, com cestos. Então, ele ia tomando conta. Naquela época, por medo de envenenamento, o que é que o rei fazia, os nobres faziam? Não foi você que ficou tomando conta? Prove. Então, esse funcionário que tomava conta das cargas era o responsável por provar os vinhos e os alimentos. E assim nasceu a figura do sommelier, o provador do rei. O interesse pela bebida cresceu muito, né? O consumo de vinho aumentou muito nos últimos anos. E o interesse pela compra, pelo consumo, Pela qualidade. pela da qualidade. O advento da internet também acelerou muito. São muitas informações e aumento de consumo, e sites de venda, né? O e-commerce é uma realidade para a venda de vinhos. Então, tudo isso faz com que estimule e cresça também a figura do sommelier. Agora, embora isso, você é a única que atua aqui no mercado de João Pessoa. Como sommelier, sim, não é? Eu sou, existe outra sommelier, né, feminino, formada em João Pessoa. Ela trabalha mais ligada à parte de gastronomia e na atuação do vinho eu faço essa parte, né, de trabalhar com vinhos aqui. Isso aqui em João Pessoa, obviamente, mas em outras capitais a figura... Já existem, sim, outras sommeliers, né? Me diz uma coisa, a produção dessa carta de vinho, assim, como é que é o processo de produção? O que é pensado numa carta de vinho? Certo. Primeiro ponto, layout da casa, certo? O que é que eu vou pensar? Se é uma casa que vai trabalhar com frutos do mar, se é uma casa que vai trabalhar com carnes, qual é o perfil dessa casa, de massas? Então, daí eu já vou direcionando o meu pensamento para a necessidade daquela casa, porque carne harmoniza com um certo tipo de vinho, já entrando na parte da harmonização, né? Pois é. Peixes com outro tipo de vinho, massas com outro tipo. Então, lógico que na carta eu vou ter elementos para todos os gostos, mas eu vou puxar mais para o que a culinária da casa apresenta, né? Aí a gente sempre tenta deixar espumantes, vinhos brancos, vinhos tintos, vinhos fortificados, pelo menos 2 de cada ou 3 de cada, depende também do tamanho da casa. Se é uma casa maior, que necessita de uma carta de vinho maior, um cardápio mais amplo, a gente faz uma carta maior. Se não, a gente pode fazer uma carta simples, com 10 rótulos e atender perfeitamente a necessidade da casa. E essa harmonização que você está falando, como é que ela acontece? Vamos lá, a gente observa elementos na comida, certo? E procura achar elementos no vinho que combinem, que casem, que harmonizem com a comida. E aí você fala da harmonização do sabor, é do isso? Do sabor. Vamos citar um exemplo basiquinho para você entender. Acidez com acidez. Acidez da comida com acidez do vinho. Aí eu vou pensar, exemplo, um prato de salada, certo? O que é que a gente normalmente usa para temperar salada? Salada normalmente é fresco, é um prato fresco, que a gente tempera com limão. Limão, vinagre, normalmente é o mais usado, certo? Então, é acidez, concorda? Então, eu vou procurar um vinho que ele tenha o mesmo frescor da salada e uma acidez que possa combinar, Moderada, né? casar com essa salada. Então, eu posso partir para um Sauvignon Blanc, que é um vinho branco ácido. Consegue entender? Então, normalmente, eu gosto de brincar também, bem fácil para entender, como luta de boxe. A gente casa categorias, peso leve com peso leve, peso médio com peso médio, pesado com pesado. A gente tenta fazer assim na comida e no vinho. Comida leve, vinho mais leve, médio, média estrutura com um vinho de média estrutura e comida pesada com muita estrutura, exemplo, um filé, uma carne, um cordeiro, com um vinho também bem estruturado. Cabernet Sauvignon, Tanar,
Malbec. Essa acidez, a porcentagem dela, não sei se seria esse o termo, ela consta ali no rótulo e teria um vinho com 0 acidez? Não, vinho com 0 acidez, ele é um vinho bobo. O vinho precisa ter acidez, ele precisa ter equilíbrio. E a acidez é um fator de equilíbrio para o vinho. No contrarótulo, não. Você não acha essa informação de acidez. O que você acha é o álcool. Aí sim é obrigado colocar o teu alcoólico no contrarótulo ou na frente no rótulo. A acidez você acha na ficha técnica. Pela uva também? Também ajuda. Por exemplo, exatamente, boa dica. Sauvignon Blanc, você já põe na sua cabeça que é uma uva que vai ter acidez maior, né? Os vinhos verdes portugueses, já põe na sua cabeça que vai ter uma acidez maior, né? E outras uvas, acidez mais baixa. Chardonnay é uma uva branca com não tanta acidez quanto Sauvignon, né? Agora, essa informação da quantidade de acidez está na ficha técnica do vinho, que é como se fosse a bula do vinho, que você hoje, quando a gente joga na internet, se você colocar nome do vinho e ao lado ficha técnica, você já encontra com uma certa facilidade. Vamos para as taças? Vamos. Porque eu descobri hoje, inclusive, que vocês são responsáveis por isso, né? A escolha da taça. A escolha da taça, como pegar a taça. E tem todo um processo, né? As pessoas têm esse cuidado, assim, os que gostam de vinho, Os apreciam? que gostam, sim. Pelo menos procuram entender e saber por que existe essa recomendação. Esse cuidado, Esse né? cuidado. Exemplo, para pegar numa taça de vinho, certo? Por que a taça tem a haste? Essa haste, ela serve para separar, quanto mais separar do bojo da base, mais você vai manter sua mão longe e não correr o risco de esquentar esse vinho. Por isso que a gente recomenda segurar o vinho sempre pela haste, nunca pelo bojo. Aqui você vai marcar, vai colocar sua digital e ainda vai esquentar o vinho, né? Pela haste também vai facilitar, eu vou segurar com a outra mão, o giro da taça. E para que a gente gira a taça? Para oxigenar o vinho, para soltar os aromas, desprender os aromas. Então, se você segura por aqui, você dificulta também esse giro e dificulta a sua observação das lágrimas do vinho, né? Que é essa viscosidade que ela vem grudando no bojo, certo? Está relacionada até ao alcoólico. Quanto mais álcool tem o vinho, mais essas lágrimas vão descer lentas e iguaizinhas. Vamos colocar assim para você entender. E a cada degustação é preciso girar a taça para que ele... É de costume. Lógico que se for um vinho que não tenha tantos aromas, você não vai ficar o tempo inteiro girando, tá? Mas pelo menos os 3 primeiros goles, e a gente acaba que vira um costume. Se você prestar atenção, a gente acaba dando sempre uma giradinha também. Mas no primeiro ato, na primeira degustação, sim, é necessário realmente girar. E o desenho da taça? E aí eu me refiro ao tamanho dela, a largura. Isso muda também? Vai de vinho para vinho? Sim. Exemplo, os vinhos mais encorpados, mais estruturados, eles precisam, os tintos encorpados mais estruturados, eles precisam de que esse bojo seja maior e aqui em cima mais largo. A gente conhece como taças de Bordeaux, as taças bordalesas. Por quê? Porque eles precisam girar mais e ter mais contato com o oxigênio. Entendeu? Por isso que elas são mais abertas. As uvas e os vinhos que não precisam de tanta aeração, eles abrem um pouco mais aqui e fecham mais no topo. É o que a gente conhece como as taças da Borgonha. E aí existem uvas da Borgonha, garrafas da Borgonha, uvas de Bordeaux e garrafas de Bordeaux. Mas basicamente é isso. Por que precisa ser tão grande? Né? Para os tintos, porque precisa de muita aeração. Por que taça para vinho branco é um pouco menor? Porque os vinhos brancos não precisam tanto giro e soltar tantos aromas. E o tamanho menor também conserva melhor a temperatura, que no vinho branco é mais baixa que o vinho tinto. Isso é necessário. Você Isso não pode dispensar uma taça adequada. Você não precisa ter uma de cada, uma taça bordalesa, uma taça borgonhesa, mas você precisa ter uma boa taça que tem um bojo que pelo menos atenda as duas situações. Exemplo, se eu só tenho uma taça dessa, essa é uma taça para vinho tinto, certo? Mas eu posso ter ela e servir vinho branco nela também, porque ela não é tão exagerada assim,
Agora, se for aquelas taças muito grandes, hoje a gente encontra taça de 750 ml, que é o tamanho de uma garrafa, né? Que é o volume de uma garrafa. Então, essas, realmente, se for para ter dessas, é melhor ter uma outra para o vinho branco. E ainda tem a taça de espumante, que é o que a gente conhece como flute, que ela tem o formato de flauta, né? E por que ela tem esse formato? Para que as bolinhas do espumante, elas sejam guiadas, elas sendo guiadas no formato da taça e estouram no topo. E aí elas trazem os aromas. Então, espumante a gente não gira. Sempre água? Sempre água, e a recomendação é, para cada taça de vinho, 2 de água. Isso é o correto, para diluir esse álcool no sangue. Não é? Esse é o correto para se fazer. Muito bom. A gente tem que encerrar, eu tenho só mais uma pergunta para fazer, acho que para ajudar quem está em casa também. Quem tiver interesse em ser um profissional da área, qual dica que você daria? Primeiro, estude, né? E, enfim, a gente tem... Aqui em João Pessoa eu dou curso básico de vinho, tá? Não formo sommelier, tá? Nem eu, nem ninguém. Quem disser que forma sommelier dentro de João Pessoa tá faltando com a verdade. Tá? O curso sommelier ele é um curso de pelo menos entre 100 e 120 horas de aula. Então, exemplo, a ABS São Paulo dá esse curso em 2 anos. O meu curso na Itália foram 120, carga horária de 120 horas. Então, isso sim é um curso para formação de sommelier. Um curso básico, que, por exemplo, a gente dá em 9 horas, carga horária de 9 horas, é um básico. Você vai sair com a base sobre o assunto? Sim, vai. É uma primeira porta? É sim. Mas eu digo que procure a Associação Brasileira de Sommeliers também para tentar, procure a Wine Spirit Education Trust. É só jogar na internet que você tem acesso fácil. E estude. Hoje a gente tem acesso a bons livros também. E sim, e lógico, prove muita coisa, né? E para os apreciadores, exatamente, um curso já ajuda bastante. Muito, assim, já ajuda Saber muito escolher porque... o rótulo certo. Você vê, a gente já falou um monte de coisa aqui. Tem muito mais coisa para ser falada. Muito. Fiquei bem curiosa, inclusive. É isso, viu? Eu ficaria conversando com você, mas a gente tem que encerrar mesmo e agradeço, viu, Raquel? Obrigada a você pela oportunidade. Muito. Agradeço muito. Muito bom E a gente falar. vai se encontrando, então, em outros programas. Vamos sim. É isso, gente. O Câmara Aberta fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Mas se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso portal cmjp.pb.org.br ou então o nosso canal no YouTube. Lá tem esse e outros vídeos. Até a próxima.